dia, quarto ano! E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Vamos lá? E aí, como estão vocês, meus curumins? Curumins? O que é isso, Tchais? Isso, curumins são como chamadas as crianças nas tribos indígenas. Eles são conhecidos como curumins. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os índios. Vamos lá, esse mês de abril foi o mês do índio, comemorado no dia 19 de abril. E é uma matéria que nós estamos estudando nas nossas aulas de história. E hoje vamos continuar um pouco também, que também foi o conteúdo do nosso trabalho. Vamos lá. Os índios, eles vivem em tribos. E essas tribos são divididas em aldeias, né? Como se fosse uma cidade que são divididas em bairros. Então as tribos são divididas em aldeias. E os chefes das aldeias são os pajés e os caciques, né? Eles são os chefes, quem comanda as tribos. E nas aldeias também tem líderes espirituais, sacerdotes, que são o quê? Os xamãs e os pajés. Sim, eles são os líderes espirituais. E os índios das aldeias acreditam que eles possam ter poderes mágicos, curar, porque eles retiram objetos, folhas da natureza que ajudam a curar doenças, a salvar várias coisas. E é uma das características nossas também, porque nós acreditamos em muitos chás que podem ajudar. Então, tudo isso vem carregado um pouquinho das características indígenas que nós aprendemos e herdamos dos índios que viviam aqui. A cidade dos índios é bem forte. Eles acreditam que através de rituais eles possam fazer chover, possam fazer várias outras coisas importantes para a vida da tribo e da natureza. Eles acreditam na preservação muito forte da natureza, porque os índios, eles não retiram mais que o necessário para sobreviver da natureza. Por isso que eles não destroem a natureza. Eles vivem nas matas, mas não destroem. Por quê? Eles tiram o que eles necessitam para sobreviver. Eles não tiram nada, eles não retiram nada em excesso da natureza. Apenas o necessário. Então, esses rituais indígenas que eles faziam, que a Tia Lá estava falando, eles utilizam muito instrumentos musicais. Esses instrumentos, eles acreditam que afloram os xamãs, o pajé, né? Eles fazem esses instrumentos, eles produzem os integrantes, a comunidade indígena, né? Eles produzem para poder o quê? Para poder fazer esses rituais no qual seriam bons para eles, porque eles creem naquilo. E o quê? A alimentação indígena, como vocês podem ver aqui que a Tia Laís colocou a foto, peixe, pipoca, milho, mandioca, é uma alimentação riquíssima. Por quê? São produtos retirados da natureza. Alimentos que eles retiram da natureza e fazem. A mandioca, eles cozinham, ralam, fazem o que? A tapioca, que criam vários alimentos. Vocês sabiam que quando os portugueses chegavam aqui, eles ficaram encantados, porque essa raiz da mandioca que nós alimentamos, muitas vezes é fácil para a gente encontrar, porque é muito rica, comum aqui no Brasil, e é um alimento indígena. Por quê? Porque é um alimento que dá muita energia. Então, os índios com esse alimento, eles produziam outros, e é um alimento rico em carboidrato, que faz bem, que dá energia para os índios e para a gente também. É um alimento muito gostoso. A pipoca, que é uma delícia também, feita do milho, que também é um alimento indígena. Então, o quê? Os índios, eles têm uma alimentação rica em vitamina, porque eles comem muitas frutas, raízes, peixes. São alimentos comuns para eles comerem, né? Sem esses industrializados que vamos no mercado que compramos no mercado. Eles não, eles retiram da natureza o seu alimento. Lembrando que eles retiram apenas o necessário, nada em excesso. E aí, vocês gostam de alguma coisa que tá aqui? Hein? A tia gosta muito de pipoca, eu gosto muito de banana, mandioca, milho, amo milho. Nossa, tia, é fissurada em milho. Coco, água de coco é uma delícia. Então, esses são alimentos de origem indígena. Então, o que? São alimentos bons para o organismo deles e para a gente também, porque é uma alimentação rica, como a Tia Laís disse. E comum, né? Que a gente herdou muito desses alimentos do costume deles, que aí o que? Eles comiam, que foi trazendo pra gente, a gente tem o costume de comer. E aí, vamos lá para os outros
Costumes. Os índios viviam em tribos divididas em aldeias, como a tia Laís disse. Essas aldeias existem grandes ocas, porque os índios moram dentro. Essas ocas não moram apenas um integrante por família, não. Nas ocas vivem várias famílias e elas são bem grandes e espaçosas. Cabem várias pessoas e eles têm o costume de dormir em redes. Isso mesmo, eles dormem em redes. Isso que muitas pessoas têm rede em casa hoje em dia, né? Herdamos. O artesanato que eles fazem, a gente tem o costume de encontrar várias pessoas que mexem com artesanato, que tudo isso foi trago dos costumes indígenas para a nossa vida hoje. Então a gente herdou isso dos índios, né? Então a gente tem várias coisas interessantes que a gente aprendeu com esse povo tão rico que viviam aqui no nosso país, que nós já estamos vendo que existiam milhares e foi diminuindo muito, que eles sofreram muito com a chegada dos portugueses aqui. Mas nunca podemos esquecer da importância dos índios na nossa vida hoje em dia. Temos hoje em dia também várias palavras que são de origem indígena, como peteca, tucano, arara. Isso são palavras de origem indígena. Então, o que? Temos outras também, se vocês conhecerem, vocês podem falar com a tia Laís. Várias outras palavras de origem indígena no nosso cotidiano. Por quê? Porque os povos indígenas viviam aqui. Então, a gente herdou muitas características deles. Porque eles já viviam. Lembra que a tia Laís falou que o Brasil é um país muito grande e com uma diversidade de pessoas enormes? Então a gente tem uma característica de cada um desse povo. E a característica que nós temos dos índios, muito rica na nossa alimentação, nos nossos costumes, né? Com o artesanato, com objetos que a gente tem na nossa casa, né? A rede, por exemplo, costumes. Vocês sabiam que os europeus não gostavam de tomar banho? Não gostavam. Enquanto isso, os índios tomavam vários banhos por dia. Então nós herdamos o tomar banho todo dia, esse costume de tomar banho de quem? Dos índios. Por isso que nós tomamos banhos todos os dias. Então temos curiosidades muito interessantes desse povo. Então o que? Os índios, eles estão sofrendo muito com o quê? Com a destruição das florestas e eles foram diminuindo com o decorrer dos anos. Lembra que a tia falou? Então o que? A tia Laís quer falar aqui um pouquinho e parabenizar todos os povos indígenas que já viveram aqui e os índios que vivem aqui também. Porque o que seria da gente sem eles, né? Hoje em dia, quanta coisa legal que a gente aprende, que a gente tem no nosso cotidiano dos índios. Então a nossa aula de história vai terminar por aqui, com essa simples homenagem aos índios. Vocês vão realizar as atividades que a tia Laís colocou. E a tia Laís agora, no finalzinho, vai colocar as opções, sugestões para vocês darem uma lida no livro de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!